Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra, sexólogo, trabalhando na cidade de Curitiba. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o impacto que o transtorno bipolar tem sobre os relacionamentos afetivos. Então, gente, manter a qualidade de um relacionamento afetivo e sexual ao longo do tempo é uma tarefa difícil para qualquer casal, porque qualquer relacionamento de longo prazo, o tempo se encarrega de trazer monotonia, de tirar novidade, de colocar uma série de demandas e obrigações, exigências, em que o relacionamento muitas vezes acaba ficando num segundo plano. Então, para qualquer casal, manter um relacionamento de qualidade ao longo do tempo é uma tarefa difícil. E quando nesse casal um dos componentes é uma pessoa com transtorno bipolar, isso pode se tornar um problema muito maior, pode ser um desafio muito maior. Por quê? Porque a pessoa que tem transtorno bipolar, ela tem os famosos ciclos de humor, de energia, de atividade. Então a pessoa pode passar por episódios de mania, de hipomania, de depressão, de agitação, de inquietação, de irritabilidade. E esses diferentes ciclos trazem diferentes demandas, tanto para a pessoa que sofre do transtorno bipolar, quanto para o parceiro afetivo e também para a família mais ampla. Então, vou dar um exemplo para vocês, vamos começar exemplificando isso para ficar mais claro. Quando a pessoa que tem o transtorno bipolar, se ele faz um ciclo na direção da hipomania, que é um estado de ativação, com mais energia, mais disposição, mais vontade de fazer as coisas, mais impulsividade, menos controle de impulsos. Nessa fase, normalmente a pessoa também fica com aumento do desejo sexual. E nessa fase, muitas vezes a pessoa fica mais sedutora, fica se insinuando mais. E quando isso fica mais intenso, ela pode perder um pouco a crítica do seu comportamento, porque ela fica mais sexualizada. E quando ela fica mais sexualizada, muitas vezes ela pode começar a ser sedutora com por exemplo, os amigos do marido ou do namorado, né? Se é uma pessoa do sexo feminino, ela pode ficar sedutora com os amigos do parceiro. Se é uma pessoa do sexo masculino, pode ficar seduzindo colegas da esposa ou da namorada, e criando situações um tanto constrangedoras e não percebendo, às vezes, claramente o comportamento que está adotando. Se a pessoa fica num estado mais de mania, que fica muito sem controle de impulsos e hipersexualizada, ela pode começar a fazer essa sedução de um modo assintoso, de um modo agressivo até, evidente. Pode se comprometer no ambiente de trabalho, no ambiente social, com o risco aumentado de adquirir uma infecção sexualmente transmissível por começar a ter mais relações sexuais fortuitas, às vezes com mais de uma pessoa, risco aumentado de uma gravidez indesejada. E tudo isso tem um impacto tremendo sobre o relacionamento. Muitas vezes a pessoa perde tanto a crítica que se compromete abertamente, não toma nenhum cuidado, fica totalmente indiscreta no seu comportamento, e isso causa um impacto muito, muito negativo sobre o parceiro. E quando essa pessoa que está no estado de mania, quando ela começa a recuperar a crítica, quando ela começa a sair desse estado de mania, vem a culpa, vem o arrependimento e tem que lidar com as consequências negativas daquele comportamento, que muitas vezes arrasam o relacionamento e podem conduzir até uma situação de término de relacionamento, se for um casamento, para uma condição de divórcio, porque às vezes a situação se torna muito complicada. Quando a pessoa que tem o transtorno bipolar tende à depressão, aí o que acontece? A expressão afetiva e a expressão sexual, os comportamentos afetivos e sexuais, eles tendem do mesmo modo que o humor se deprime, do mesmo modo que o nível de atividade diminui, da mesma forma que os pensamentos começam a lentificar, a pessoa fica desanimada, fica para baixo, a libido tende a cair. Aí, com a queda da libido,
obviamente que a pessoa vai ter muito menos possibilidades ou vontade de ter uma relação sexual, ela vai ser menos receptiva para uma relação sexual. Se ela for para uma relação sexual, ela pode acabar não tendo a devida excitação e assim tendo dificuldade de chegar ao orgasmo. E com isso, ela também acaba se afastando do contato afetivo do seu parceiro e dá, assim, acaba fazendo com que a vida afetiva e sexual sofra uma queda acentuada na qualidade, né? Então, a expressão afetiva e sexual, os comportamentos, eles tendem a deprimir junto com o estado depressivo, fazendo uma desconexão do casal durante aquele período. E que o parceiro da pessoa que tem o transtorno bipolar também tem que saber como lidar, tem que saber ajudar, tem que entender. Então é sempre um desafio. Quando a pessoa não está nem no estado de hipomania, mania, nem no estado depressivo, mas ela está naquilo que a gente chama de estado misto de humor, onde a pessoa tem sintomas de depressão e sintomas de hipomania ou de mania associados, aí a situação pode ser ainda mais complicada, porque a pessoa fica muito irritada, explosiva, impaciente, hostil, e o parceiro tem que lidar com todos esses estados emocionais. Quando o estado misto é muito intenso e muito difícil, a irritabilidade é grande demais, o comportamento hostil é grande demais, isso arrasa o relacionamento, desconecta completamente o casal, faz com que o parceiro se encolha, se retraia e fique, né, pensando, será que vale a pena? Será que adianta a gente investir nesse relacionamento? Será que isso tem solução? Então, a síntese dessa questão é assim, essas variações de humor, e que elas são cíclicas, principalmente quando o paciente não faz um tratamento adequado, mas que podem acontecer mesmo durante um tratamento adequado, é possível haver uma recaída. Essas variações de humor, elas fazem variações então na resposta na expressão afetiva, na resposta sexual, e é algo que, como acontece de modo cíclico, faz com que o parceiro e a pessoa que sofre do transtorno bipolar estejam sempre continuamente em busca de se adaptar a uma nova situação. Os medicamentos que a gente utiliza para tratar uma pessoa com transtorno bipolar também podem comprometer a resposta sexual e com isso também pode comprometer a vida afetiva, porque é um medicamento que altera a libido para baixo, que dificulta o orgasmo, é um medicamento que também tende a causar uma certa desconexão do casal. E também por isso que muitos pacientes acabam abandonando o tratamento do transtorno bipolar, porque sentem um prejuízo muito grande na vida afetiva e sexual, e acabam descontinuando o uso do medicamento. Isso pode ser agravado também pelo fato de que muitos psiquiatras não perguntam nada sobre a vida sexual do paciente. Às vezes, quando o paciente puxa o assunto, tem profissional, eu já ouvi isso muito no consultório, tem profissionais que minimizam. Não, isso não é nada, você vai lidar com isso, isso se resolve, isso passa. O importante é tratar o transtorno bipolar, né? Então trata a pessoa como se ela não tivesse vida afetiva nem sexual. E aí o paciente se sente inibido, né? A pessoa acaba não comentando o assunto e com isso ela acaba diminuindo a chance dela de resolver esse problema, de abordar o problema, de ver o que pode ser feito para resolver isso. Então vejam bem, nós estamos falando de uma situação que pode comprometer um relacionamento amoroso promissor, um noivado, um casamento, uma família, filhos. Essas situações, por exemplo, como eu citei, quando uma pessoa está em mania franca ou hipomania e que ela fica assintosa, fica se expondo socialmente, fica assediando, fica seduzindo, isso pode causar um constrangimento dentro de uma família, porque isso acontece às vezes dentro da própria família, com uma cunhada, com um cunhado, e isso gera um constrangimento enorme, um grande problema dentro do ambiente social e familiar. Se o paciente não se sente à vontade de falar isso com o médico, se a pessoa que sofre de transtorno bipolar não se sente à vontade, ou o médico não dá abertura, o que acontece é que isso não se resolve, porque existe como lidar com essa situação, né? A solução nem sempre é simples, e às vezes a solução é até bastante difícil. Mas se não fizer nada, a situação se torna mais difícil. E o que fazer quando a pessoa tem esse tipo de dificuldade?
Primeiro, abrir isso, falar sobre isso abertamente com o seu médico, né, para verificar se o médico está disposto, vai ajudar. Muitos médicos acabam ajudando, se o paciente sente que o médico não está disposto, aí ele precisa pensar se aquele é o melhor médico para continuar cuidando, tratando do seu quadro de transtorno bipolar. Quando ele fala com o médico, normalmente o médico vai indicar uma abordagem de psicoterapia. Dependendo da situação, a psicoterapia vai ser individual, um aconselhamento, né? Às vezes um aconselhamento. Dependendo se a situação conjugal está muito complexa, às vezes precisa de uma terapia de casais. Mais uma vez, precisa de muita orientação a respeito de como lidar com essas questões no transtorno bipolar, com as questões afetivas sexuais. Às vezes, uma terapia sexual é necessária, dependendo do problema. E o objetivo é sempre ajudar a melhorar essa vida afetiva e sexual. Buscar todos os recursos possíveis que possam trazer melhora, possam fazer com que a situação se torne menos complicada e aumentando o vínculo do casal, a ligação afetiva, que é fundamental para que possa existir uma boa vida sexual. E sempre, 100% das vezes, informação sobre o transtorno bipolar, informação sobre os medicamentos, conhecer direitinho onde que o problema está acontecendo, né, onde que a coisa não está funcionando, se é desejo, se é excitação, se é o orgasmo, se é o medicamento, se é o relacionamento. E aí é lógico, o profissional vai ter que gastar tempo para poder ouvir o paciente direitinho e muita orientação. Né? Muitas vezes tudo que o paciente precisa é de uma boa informação, informações sobre resposta sexual, informação sobre como melhorar a excitação, como melhorar o desejo, né? e conseguir um orgasmo com mais facilidade. Às vezes precisa de um medicamento para ajudar a melhorar a excitação, para conseguir ter uma ereção melhor. Então, são coisas que precisam ser pensadas. Lembrando que o tratamento do transtorno bipolar é sempre complexo, não existe transtorno bipolar simples, é um quadro clínico complexo, com sintomas complexos, com diagnóstico difícil, em boa parte dos casos o diagnóstico é difícil, com medicamentos que trazem efeitos colaterais, inclusive antissexuais, muitos deles, e que, como é um quadro para a vida toda, essas questões afetivas, né, de relacionamento precisam sempre ser trabalhadas para que não se perca um relacionamento de qualidade, não se perca um relacionamento de bom potencial, para que uma família não venha se desfazer por falta de orientação e tratamento adequado. Ok? Então, em rápidas pinceladas, né, a questão dos relacionamentos afetivos no transtorno bipolar. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se você gosta desses assuntos de saúde mental, desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, sexualidade, se inscreva no canal, me acompanhe aqui toda semana. Mas não deixe de deixar, sempre deixe o seu like, porque ajuda aqui a levantar o canal. Envie seus comentários. Na medida do possível, a gente vai procurar responder. Né? Nem sempre a gente consegue, mas na medida do possível a gente vai respondendo. E me acompanhe aqui toda semana, que eu sempre vou procurar trazer um vídeo de qualidade. Ok? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.